Olá, eu sou Luciane Raposo, esse é o Literatura para a Vida e hoje eu quero conversar sobre uma temática que muito nos angustia. Como ler um livro cujo assunto nós não dominamos, nós não conhecemos ou que não é comum ao nosso cotidiano ou mesmo à nossa profissão. É muito comum nos dias de hoje que nós nos deixemos levar pela superespecialização. Só que é uma superespecialização diferente do que acontecia décadas atrás. Antigamente, alguém escolhia uma temática, uma área, um assunto, uma profissão e se especializava dentro daquela área. Hoje, o que a gente chama de pluralidade de ações, pluralidade de talentos, está, de certo modo, se perdendo, no sentido de que nós abrimos demais as abas, sempre falo isso, e estamos empilhando diplomas. Pessoas que ainda nem concluíram uma graduação, já estão pensando numa pós, um mestrado, um doutorado, mas não alinham isso à sua carreira e nem ao seu propósito de vida, ao seu propósito profissional, porque o propósito profissional deveria estar associado ao projeto de vida. Claro que as coisas nem sempre acontecem como nós gostaríamos, como nós desejaríamos, mas Deus é muito sábio e às vezes muda as nossas vidas justamente para facilitar o nosso desenvolvimento, ainda que a princípio seja ruim. Então, essa tendência a acumular pilhas de diplomas e de certificados aleatórios, isso muitas vezes gera uma coleção de conhecimentos aleatórios. E nós, nos dias de hoje, não queremos usar aquela frase libertadora. Eu não sei. Eu entendo desse assunto, não sei como fazer. Não no sentido de eu não posso aprender se isso for importante para mim, se isso for essencial para mim, ou se isso for interessante para mim. Mas no sentido de eu não sei, essa não é a minha área, ou é algo que nesse momento eu não tenho como realizar. Há algumas questões que nós precisamos pontuar sobre isso e elas estão associadas ao hábito de ler. Eu levei alguns meses lendo este livro, eu li da faculdade na qual eu estou fazendo a graduação em História, esse livro aqui, Filosofia das Ciências Sociais, é do Paulo Augusto Seifert, é da IEST, Brasil. Tem um post-it aqui porque ele tem alguns trechos que eu pretendo utilizar como fonte de inspiração para o livro de ficção que estou escrevendo. Então, vai contextualizar algumas ideias, algumas citações. Por isso, tem esse post-it para que ele esteja separado e possa ser usado como fonte, não exatamente bibliográfica, mas como fonte de referência para as ideias que eu quero desenvolver. Esse é um livro que aparentemente seria simples para quem já conhece um pouco de filosofia, mas filosofia nunca é um assunto simples. É um assunto altamente abstrato. As pessoas brincam que filosofia é a matemática das ciências sociais. O que acontece é que existem muitas formas de pensar o mundo. A literatura faz isso, a filosofia faz isso, a arte de modo geral faz isso. E a filosofia das ciências sociais, nesta obra, ela apresenta um leque enorme de pensares sobre a vida, sobre a sociedade, sobre os costumes, sobre o ser humano, sobre a sua relação com o sagrado, sua relação com o outro, sobre o que é certo, sobre o que é errado. É muito interessante. É um livro que eu tenho lido ao longo dos meses, levei para a escola, foi até muito curioso, porque meu aluno viu a capa. É uma pintura sobre a morte de Sócrates. E ele é uma criança, e disse: tia, que capa linda. A pintura é realmente belíssima. Mas a gente sabe que Sócrates foi condenado à morte por dizer aquilo que ele pensava sobre os pretensos deuses. Então, ele é mais ou menos considerado o pai da filosofia, e eu gosto muito do modo socrático de pensar. Tem muito a ver com a educação literária e com a forma como eu penso e expresso ideias. Esse não é um livro fácil, porque
porque existem algumas questões aqui, principalmente filósofos que vão se aproximando do período da Revolução Industrial, da tecnologia mais modernista, talvez, já que a gente não está mais na era moderna, né? E vai se aproximando de conceitos extremamente abstratos. Os filósofos antigos, os filósofos gregos, romanos, eles me parecem mais próximos da essência humana. Quando nós vamos nos aproximando de determinados filósofos, séculos XVIII, XIX, XX, há muita teoria, mas às vezes essa teoria me parece bastante dissociada da prática. Prática no sentido de vivência cotidiana. Eu, como cristã católica, não acredito no catolicismo que seja só teoria. O catolicismo precisa ser a prática, a literatura precisa ser a prática, a maturidade precisa ser a prática, as duas coisas precisam estar juntas. Então não é um livro totalmente fácil de ler, mas o autor escreve bem e eu precisei lidar com o desafio de ler um livro cuja temática eu não domino totalmente. O que acontece nessas horas? Muita gente desiste do livro ou engessa a leitura. Já falei aqui num outro vídeo sobre esse problema. Eu tenho uma colega de trabalho que ela me confessou no ano passado. Ela começava a ler uma coisa, tinha a referência de outra, ela parava, ia pesquisar, entrava num verdadeiro buraco negro e não concluía nada. Eu vivo repetindo que o homem de mil instrumentos não toca nenhum direito. Vivo pontuando sobre isso. Nós somos capazes de realizar muitas coisas, mas não devemos realizar muitas coisas. Devemos realizar aquilo que é essencial, não aquilo que é acessório. Meus alunos, tanto os adultos quanto as crianças, já repetem isso automaticamente por causa daquele livro, porque os gatos não usam chapéu, que eu trabalhei experiências literárias com eles. Ler um livro cuja temática nós não dominamos completamente exige humildade, exige desprendimento, exige disciplina, exige, como eu vou dizer assim, o sentimento de vou fazer porque será bom para mim. Mas é algo que você não vê a princípio. É mais ou menos como fazer exercício físico. Tem gente que ama, tem gente que acha maravilhoso, mas tem gente que detesta. Mas essas pessoas que detestam, muitas vezes elas sabem que é necessário. A gente não come só aquilo que a gente gosta, a gente não bebe só aquilo que a gente gosta, a gente não faz só aquilo que a gente gosta. Quem acha que pode fazer só o que quer é criança, não adulto. Então esse livro, ele me exigiu diminuir as expectativas, desengessar o processo. Então o que acontece? Em alguns momentos eu não tinha a menor ideia do que o autor estava falando, não tinha ideia se eu estava absorvendo ou não. Era uma viagem. Como uma viagem, eu retirei a autochecagem, retirei o engessamento, essa vigilância plena, essa coisa de voltar o tempo todo. Opa, não entendi, vou voltar. Opa, não entendi, vou voltar. Opa, não entendi. Isso tudo engessa. É uma primeira leitura, um livro que vai permanecer na minha biblioteca, no meu acervo. É um livro que vai me servir como fonte para trabalhar as temáticas sociais da época do livro que eu estou escrevendo, mas também é um livro que eu posso revisitar por inteiro, em partes, com citações, e é um livro que não vai se esgotar. Na verdade, nenhum livro se esgota. A nossa experiência faz com que a gente possa trabalhar novas ideias. É como aquela parábola que diz que a gente tira coisas novas, nós sempre tiramos coisas novas dos tesouros de Deus, da palavra de Deus e também do cotidiano. Então, esse é um livro que eu não entendi tudo, não. É um livro que tinha hora que eu parava e pensava, o que tá falando mesmo? É um livro que eu li nos intervalos na escola, que eu li em algumas ocasiões com horário de saída. Eu estava lá embaixo, porque a minha turma estava com a professora, e as pessoas passam porque eu estou fazendo um desafio para mim mesma. Eu quero ser capaz de ler em ambientes barulhentos. É fácil? Não é fácil. Mas se a gente não começar a fazer aos poucos, a gente nunca sai da zona de conforto. Então esse é um livro que eu preciso ser humilde,
reconhecer que eu não sei, isso é libertador. Você entendeu tudo? Não. Você assimilou tudo? Não. Você sabe de tudo? Não. Mas o que eu sei é que é uma experiência interessante. Trabalhar com a minha humildade enquanto leitora, com a minha humanidade enquanto ser humano em construção, fiz algumas conexões muito interessantes. Quando nós lemos um livro, ou vamos a algum lugar, ou fazemos algo para o qual nós não temos a preparação absoluta, baixar as expectativas, reconhecer que não vai ser uma experiência que você vai tirar 100%, até porque isso não existe, mas acima de tudo, estabelecer com o livro uma relação de respeito, de troca. Eu me disponho a gastar parte do meu tempo com o livro e o livro se dispõe a passar parte do tempo comigo. Então eu vou aceitar que não preciso saber tudo, que não preciso decorar tudo e que muitas vezes eu preciso ser leitora como uma bailarina que treina técnica, mas dança com emoção. Então, na hora de lerem livros, sejam de que tipo for, sejam livros de temáticas fora da área de vocês, porque a minha área é literatura, é história, mesma gramática, né? Diminuam as expectativas e sejam felizes, porque a leitura precisa ser um processo feliz. E um processo feliz nem sempre é um processo confortável. A gente precisa dissociar essa ideia de que nessa era do bem-estar absoluto, que a gente não pode sentir nenhum incômodo que já corre para tomar um remédio, nós precisamos lembrar que viver mais leve é viver como leitor.